Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a correção de exercícios da aula 43 e hoje nós vamos fazer a correção do exercício número 2, que é um programinha para poder calcular o imposto de renda. A lista de exercícios dessa aula está aí na tela, o link também está na descrição da aula. Vamos lá para o hands-on. O exercício número 2 pede para a gente poder calcular o imposto de renda. Então, o exercício fala que a Receita Federal possui um cadastro de contribuintes, cada contribuinte possui um nome. E aí, escrever um programa para calcular o imposto a ser pago para 5 contribuintes. Na verdade, são 6 contribuintes aqui. Os contribuintes podem ser pessoa jurídica, que pagam 10% da renda bruta, e a pessoa física. Nós temos aqui várias faixas de imposto, onde de 0 a 1.400 não paga imposto, a partir de 1.400 a 2.100 é 10% de imposto, menos a parcela a deduzir, enfim. E no final pede para poder escrever um programinha para calcular e imprimir na tela o imposto a ser pago por 6 contribuintes, sendo 3 PJ e 3 de pessoa física. Lembrando que para esse exercício nós estamos utilizando todo o conteúdo que a gente já viu até agora no curso, sendo que o conteúdo mais recente é sobre herança, polimorfismo, uso da palavra super, encapsulamento dos atributos, etc. Então, para esse programinha, eu vou criar aqui uma classe teste, que já é para a gente criar aqui o pacote 02 do pacote 43 Labs, e aqui eu vou criar um programinha teste. Já vou deixar esse programinha teste aqui com o public static void main para ter ele criado. E aqui dentro também vou criar, dentro do pacote do exercício 2, vou criar uma classe chamada contribuinte. Pode ser também classe pessoa e tal, mas para esse caso contribuinte fica um nome mais bonito. Vou passar aqui o contribuinte, e o contribuinte tem um nome, então eu vou criar um private string nome. Pode ser que o contribuinte também tenha CPF, também tenha CNPJ, a gente pode colocar isso também, mas a gente deixa isso para as classes específicas. E o contribuinte também possui uma renda, então eu vou colocar aqui a renda bruta. Tá? E a gente já tem, porque ambas pessoas, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica vai ter a renda bruta, então a gente já pode deixar isso aqui na classe do contribuinte. E aqui também vou criar todos os gets e sets no NetBeans, então eu vou ali em refactor encapsular campos, então ele já cria aqui os gets e sets, e por enquanto eu vou deixar assim. Depois eu vou vir aqui nessa classe, eu vou fazer mais modificações, mas aí eu venho aqui, volto aqui e explico para vocês. Vou criar agora também uma classe chamada pessoa física. E a pessoa física, ela estende do contribuinte, né? Estends de contribuinte, tá aqui. Para essa classe pessoa física, só para não deixar sem nenhum atributo, eu vou colocar aqui o CPF. E vou pedir para gerar também, vou só deixar aqui, ó, get CPF e set CPF, apertando Ctrl espaço, só para ter uma coisinha a mais aqui. Vou fazer aqui também o pessoa jurídica. Pessoa jurídica. E a pessoa jurídica também estende, então vou usar aqui extends contribuinte. E aqui para fazer a mesma coisa, private string CNPJ. E aqui eu também vou pedir para encapsular os campos, né? Gerar o get set para esses campos. E pessoa física, pessoa jurídica, estendendo contribuinte, também tem acesso a esses atributos, né? Que seria o nome e a renda bruta. Mas o que nós podemos fazer aqui? O exercício também pede para a gente poder calcular o imposto a ser pago. Então, a gente vai criar um método chamado calcular imposto. Só que a gente pode utilizar esse exercício para colocar em prática mais um conceito que a gente aprendeu nas aulas passadas.
que seria o conceito de classes abstratas. No caso da Receita Federal, você simplesmente não pode criar um contribuinte. O contribuinte ou ele faz parte da pessoa física, né? Ou ele é pessoa física, ou ele é pessoa jurídica. Ele não é simplesmente uma pessoa. Então, para esse exercício, a gente não quer instanciar diretamente o contribuinte. Para isso, a gente pode aplicar aqui a palavra-chave abstract. Loiane, faz alguma diferença de eu não colocar essa palavra-chave abstract? Como é você que está desenvolvendo o programa, não vai fazer tanta diferença assim, tá? Então não faz problema, não tem problema nenhum se você deixar de fora. Só estou aproveitando a oportunidade para a gente colocar em prática mais um conceito que a gente aprendeu. E aproveitando esse abstract class contribuinte, como que a gente calcula imposto do contribuinte? A gente não sabe como calcular imposto do contribuinte. A gente sabe calcular imposto da pessoa física ou da pessoa jurídica. Para isso, para fazer que tanto a pessoa física, tanto a pessoa jurídica sejam forçados a ter esse método de calcular imposto, a gente pode declarar esse método aqui dentro da classe contribuinte, só que sendo um método abstrato. Então, public abstract. Vou colocar aqui um double para poder retornar o valor do imposto, calcular imposto, e aqui não vai receber nenhum parâmetro. Note que, como esse método vai ser abstrato, a assinatura dele é abstrato, ele não tem o abre-chave aqui, tá? A gente termina a assinatura desse método com um ponto e vírgula. E se a gente voltar aqui de na pessoa física e na pessoa jurídica, se vocês verem aqui, olha, tá dando um errinho em ambas as classes, tá? E aqui vai ficar vermelhinho. É porque o NetBeans, o Eclipse também fala isso pra gente, que a gente precisa implementar todos os métodos abstratos declarados em contribuintes. Então é só você clicar aqui e ele já vai vir aqui calcular imposto. A mesma coisa aqui em calcular imposto. Aqui eu só vou deletar por enquanto e vou deixar isso aqui vazio, que é pra gente colocar a nossa lógica. Então é assim que essa aqui é uma ótima oportunidade pra gente usar esse conceito de classe abstrata, já que a gente não instancia diretamente o contribuinte, mas sim instancia uma pessoa física e uma pessoa jurídica. E é diferente, por exemplo, da conta bancária que a gente criou no exercício anterior. Aqui sim a gente instanciava a conta bancária como sendo uma classe simples, né? E a conta bancária sendo superclasse da conta especial e da conta poupança. Então vamos lá. Aqui eu tenho o calcular imposto. Vai dar erro ainda porque a gente não tem nenhum retorno aqui. Eu vou colocar um return 0 só para poder parar de reclamar, parar de dar erro de compilação. E vou calcular primeiro o imposto da pessoa jurídica, porque é muito mais simples. É apenas calcular 10% do imposto da pessoa jurídica. Então o cálculo aqui é super simples, né? Para a gente poder fazer o cálculo de porcentagem. A gente pode retornar simplesmente aqui a renda bruta vezes o 10%, que nesse caso seria 0,1. Então é muito mais simples para a gente calcular qual que é o imposto a ser pago pela pessoa jurídica. Outra forma de você fazer isso aqui seria pegar esse renda bruta, dividir por 100 e multiplicar esse total por 10. Seria a mesma coisa, tá? Tanto faz essa linha de cima ou essa linha de baixo. Então a gente calcula imposto, é bem simples de calcular imposto da pessoa jurídica. Da pessoa física é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que seguir esse cálculozinho aqui da alíquota, parcela a deduzir e também das faixas de imposto aqui. Então a gente sabe que se a renda bruta for menor que 1.400, menor ou igual, né, a 1.400, ele não paga nada, não tem nada de imposto. Então a gente pode começar a fazer os ifs aqui no nosso programa. Então, this.get renda bruta for menor ou igual a 1.400, eu retorno o 0. Aqui, só para facilitar, gente, eu vou declarar uma variável double renda
e vou pegar esse, porque pra gente não ficar fazendo esse dis.renda bruta toda hora, tá? Então é muito mais simples da gente fazer isso aqui, e aí o nosso programinha fica até um pouquinho mais legível. Agora, o segundo é aqui, de 1.401 a 2.100. Aqui, e aí a gente começa a trabalhar um pouquinho a nossa lógica de programação também. Em exercícios anteriores, quando a gente trabalhava bastante com if, a gente trabalhava muito com if-else. Como aqui a gente está trabalhando com método com retorno, e tá utilizando o return aqui, a gente não precisa de um else, tá? Porque se isso aqui não for, se isso aqui for, ele já retorna. Senão a gente vai colocando vários ifs. Se você quiser, você pode colocar um else ali também, não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou seguir aqui o renda. Então, se o renda for maior que 1.400 e o renda for menor ou igual, quanto que é? Agora tem que começar a pegar aqui, 2.100. O retorno vai ser de 10%, a parcela a deduzir é 100. Então, aqui vai ser renda vezes 10%, né, que seria 0,1, menos a parcela a deduzir, que seria 100. Eu vou até botar aqui um else if também, que não tem importância. Ou deixa só o if, tá? Agora vamos ver o próximo, que vai ser de 2.100 até 2.800. Então, aqui é 2.800, aqui é 2.100. O alíquota é de 15%, a parcela a deduzir é de 270. Então, aqui a gente só vai modificando a formulinha. E eu botei um espaço aqui para ficar um pouquinho mais claro, tá? Aqui, então, vai ser maior que 2.800 e vai ser até 3.600. A alíquota é de 25, a parcela a deduzir é de 500. Então, aqui é 25 e parcela a deduzir a 500. E depois a gente tem o outro, que seria de 3.600, que aí é 30% e 700. Ou seja, se tiver isso aqui, a gente já pode fazer um return, nem precisa desse else if aqui, tá? Então, se for maior que isso daqui, se for maior que 3.600, se vocês quiserem, vocês podem fazer um else ou else if. Vai cair sempre no último else if, se nenhum desses valores aqui. Ou simplesmente coloca o valor, se for maior que 3.600, sempre vai cair nesse return aqui, que a gente pode até colocar que é maior que 3.600. Maior que 3.600 e a 30.700, né? Então, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 700. E a gente tem aqui o pessoa física, como calcular o imposto da pessoa física. Nós vamos fazer aqui agora um cálculozinho, um teste para poder calcular e fazer o output de tudo isso aqui. Eu vou colocar aqui, vou gerar um método toString também, tá? Então, eu vou fazer aqui um toString. Vou pegar primeiro aqui do contribuinte, eu acho que vai ficar melhor fazer um toString aqui. Então, eu vou fazer um toString, que aqui eu vou retornar, vou criar uma string S, que tem... é o que? É nome e renda bruta. Então, a gente tem aqui, ó, nome mais o nome. E a gente vai adicionando as coisas aqui. E vai retornar no final essa string. Então, return S. Aqui vai ser mais igual. Aqui eu vou colocar para trocar de linha. Ou a gente pode colocar um ponto e vírgula também. Não tem importância, vou botar aqui um espaço, ponto e vírgula. Aqui vai ser a renda. Então, a renda bruta tem esse valor. E por enquanto é só isso aqui para esse método toString do contribuinte. Aqui na pessoa física também vou gerar o toString apertando o Ctrl espaço no NetBeans. Quem estiver utilizando Eclipse, lembrar de ir no menu Source.
Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, string S, que vai receber. Primeiro eu vou fazer fazer essa string receber o super.toString, que a gente vai pegar os dados lá da classe contribuinte. Deixa eu fazer um return S aqui para poder parar de reclamar. E aqui aí sim eu vou fazer um ponto e vírgula, né, espaço ponto e vírgula. Aqui é o que? É o CPF. É o CPF. Então aqui é um CPF. E no final também já vou colocar até o imposto a ser calculado, tá? Então eu já vou chamar o método calcular imposto aqui e vou colocar imposto a ser pago, esse calcular imposto aqui. E eu vou fazer uma coisa bem similar, deixa eu copiar aqui, na pessoa jurídica. Ctrl espaço para poder gerar o toString e vou pegar isso daqui e vou colocar aqui, só que aqui é CNPJ. CNPJ e o imposto a ser pago. Eu poderia colocar aqui também do pessoa física, pessoa jurídica. Antes disso daqui, deixa eu fazer uma coisa melhor aqui. Vou botar um mais string aqui e vou colocar um pessoa física. E aí sim eu começo com as informações. Deixa eu colocar isso aqui. Aqui também. Pessoa jurídica. E aqui no finalzinho, só pra gente fechar, eu fecho com esse chaves aqui. O Eclipse ele faz uma coisa parecida que eu acho bem bonitinho. Então vou fazer aqui no NetBeans também. Aí sim a gente tem as informações do pessoa física, pessoa jurídica. Aqui, só uma dica para vocês, a gente sempre está utilizando esse mais igual no string para fazer a concatenação. Mais para frente a gente vai ter uma aula só para falar de string e a gente vai ver uma maneira muito melhor e muito mais eficaz, com uma melhor performance de fazer concatenação de strings, tá? Então fica só a dica para vocês que essa não é a melhor maneira da gente fazer uma stringona para poder voltar. Existe uma outra classe chamada, duas na verdade, né, que é o string builder e o string buffer, que são melhores para a gente utilizar para fazer concatenação de strings. Vou voltar aqui para minha classe teste agora e vou criar todos esses 6 objetos, né? O exercício pediu 3 contribuintes pessoa física e 3 contribuintes pessoa jurídica, que a gente vai criar e aí depois vai imprimir todas as informações. Então, eu vou começar aqui com pessoa física, vou criar 2 pessoa física. Então, vou botar aqui, ó, P1 e fazer um construtor. Quem quiser criar construtor que passando todos os parâmetros, pode ficar à vontade de fazer, tá? Não tem problema nenhum. Então, P1 ponto, vamos começar como setNome. Então, vou colocar aqui, ó, contribuinte 01. P2.set é P1, né? 7, a renda bruta. A renda bruta dessa pessoa vai ser de 1.000, que aí ela não vai pagar. E depois a gente volta com 7 CPF, tá? Eu vou ensinar uma diquinha para vocês, caso vocês precisem trabalhar com teste de CPF de pessoa física, pessoa jurídica. Eu vou mostrar já um site para vocês gerarem esses números para teste, tá? E vou fazer uma coisa, vou criar aqui também agora uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica, P2, eu vou criar uma pessoa física, pessoa jurídica para facilitar pra gente, tá? E pra gente ficar mais bonito também na hora de testar. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha, o contribuinte mais a renda bruta. Então, vou botar aqui, ó, P2, o contribuinte 02, a renda bruta dessa pessoa vai ser de 5.000. Agora, eu vou fazer aqui o P3 de pessoa física. Essa pessoa aqui já vai ganhar 2.000. Aqui vai ser o contribuinte número 3. Agora, eu vou copiar o pessoa jurídica, que vai ser o contribuinte 4. Essa pessoa ganha 3.000. Depois eu vou criar o contribuinte 5, pessoa física.
Essa pessoa ganha 3.500. Não, essa pessoa vai ganhar 3.700, só pra gente poder cair ali nas alíquotas. E aí eu vou criar a última pessoa que o exercício pediu. Se vocês quiserem criar mais, pode ficar à vontade, tá? Só tô fazendo aqui o mínimo que o exercício pede. Essa aqui vai ganhar 4.000, aqui a pessoa 6. Eu vou mostrar pra vocês agora um sitezinho pra gente poder gerar 3 CPFs e 3 CNPJs pro nosso teste. Aqui, olha, CPF Generator, CPF. Então aqui é um gerador de CPF.com, que eu vou gerar o CPF, vou copiar, e aí que dentro do NetBeans eu vou fazer aqui os 7 CPF. Então vou pegar primeiro 7 CPF, são strings. Então peraí, deixa eu pegar aqui os 7 CPF da pessoa física e a gente só vem aqui e cola os CPFs. Então aqui eu tenho um CPF, só para ficar mais bonito, são CPFs randômicos. Para quem não sabe, o CPF, existe um algoritmo específico para a gente poder gerar os CPFs, tá? Então você verificar se um CPF é válido ou não. Então quem quiser, tiver essa curiosidade, pode procurar na internet, você vai ter o algoritmo certinho para poder gerar o CPF. Vou fazer a mesma coisa com o CNPJ, depois a gente volta aqui e conserta esse P2, P3, etc. Mas por enquanto são 3 CNPJs também. Então aqui eu vou voltar no Google e CNPJ, também tem um CNPJ Generator, aqui gerador CNPJ, é o mesmo site, então fica muito mais simples pra gente fazer essa brincadeira. Então primeiro CNPJ, o segundo CNPJ, opa, e o terceiro CNPJ. Cadê? Aqui. Pronto, a gente gerou, agora eu só vou consertar aqui as referências. Aqui é um P3, aqui é um P5, aqui é o P6, aqui é P4, P3, P2, P1, tá tudo certinho. Agora, só pra gente... aqui é CPF, ups, troquei. Aqui é CN, peraí, fiz o negócio trocado. Aqui é pessoa física. Espera aí que eu fiz besteirinha. Esse aqui é CNPJ. Esse aqui tá CNPJ, tá certinho. Foi só o último que foi trocado. P1, P2, P3, P4, P5. Só pra gente ver como é que é legal essa questão do polimorfismo, eu vou criar aqui um array de contribuintes, tá? Então vai ser aqui um array contribuintes. Pessoal que estiver fazendo faculdade, a maioria dos exercícios de vocês vão ser assim, tá? Contribuintes. Aí aqui sim, eu começo, olha, contribuinte 0, recebe P1, e aqui eu vou só fazer dos 6, 0, 1, 2, 3, 4, faltou 1, 5, aí aqui ó, P2, P3, P4, P5 e P6, só pra gente ver mais como é que funciona essa questão do polimorfismo, é uma outra maneira da gente testar. E aqui eu vou fazer um for melhorado também, então contribuinte C, contribuintes, e aqui eu vou fazer um system.out.println, só o C, ou você pode fazer um C.toString. Nesse caso, ele vai saber exatamente qual tipo que é a instância e vai fazer o output corretamente desses 6 contribuintes. Vamos rodar para ver se está tudo certinho, tudo ok. E a gente vê aqui o output do nosso programa, a saída do nosso programa. Então, olha só, o contribuinte 1, a renda, o imposto a ser pago 0, porque ele cai naquela primeira alíquota. Depois é um CNPJ, né, uma pessoa jurídica, é sempre 10%, então 10% de 5.000 dá 500. Depois a renda bruta, cadê? De 2.000 vai cair aonde? De 10%. Aqui também tem a renda, a parcela a deduzir, né, então daria 200 da alíquota
menos a parcela a deduzir, então paga 100, depois é 3.000, depois é 3.700, depois 4.000, e aí a gente tem a resolução do nosso segundo exercício, que é sobre o assunto de herança, polimorfismo e todo o conteúdo que a gente aprendeu até agora no curso. O código-fonte, como sempre, está no GitHub, é só vocês irem lá dentro do projetinho do Eclipse ou do NetBeans, navegar até a aula e o código está lá dentro. Para quem tiver alguma dúvida ou quiser obter o certificado desse curso totalmente gratuito, é só fazer o cadastro no portal loiane.training. Para quem quiser se manter em contato nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma correção de exercícios. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!